Paz, pessoas, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que bem. Em nome de Jesus, na medida do possível, enfrentando aí as dificuldades. Mas mais nós temos a agradecer do que a pedir ao Senhor, né? Hoje, nós estamos entrando aí no dia de número 91 do nosso desafio de leitura bíblica. Hoje vamos de Juízes capítulo 13 ao 15 e Lucas capítulo 6, do 27 ao 49. Então, Lucas capítulo 13, a Bíblia ela vai falar para nós a respeito de uma mulher estéril, Manoá, e como que ela faz uma promessa a Deus, Deus o cumpre, Deus ainda é fiel e justo. Deus ainda é misericordioso para com as nossas vidas. E Manoá mostra isso, né? Como que a fé, a obediência, a confiança na vontade de Deus traz para a nossa existência circunstâncias aí impossíveis. Para o mundo, para os olhos carnais, mas para Deus nós sabemos, né? Nada é impossível àquele que crê. Então vamos para a história, a introdução aqui. A gente viu lá, só para relembrar um pouquinho, que vários juízes passaram, né? No versículo 7 aí do 14, vai falar sobre Jefté, depois Abissã, Elon, Abnom, enfim, esses foram levantados para serem juízes em Israel. Porém, a gente vai ver que infelizmente Israel mais uma vez cai em apostasia. Juízes 13, vamos orar? Pai, nós queremos agradecer por mais esta manhã, por este dia que o Senhor nos entregaste. Pedir, Espírito Santo, que mais uma vez Tu fales conosco através desse momento em que tiramos para meditar na Tua palavra. Traz para nós uma palavra para a atualidade, um pensamento, algo a meditar, Deus, que possamos trazer para a nossa vida atual. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém e amém. Amém? Então, Juízes capítulo de número 13, ele vai começar assim, ó. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, uma vez que eles haviam conseguido vencer aí os amonitas, né? A gente viu lá no versículo de número 11, no capítulo de número 11, né? Eles agora estavam sob o domínio dos filisteus. E aí a palavra vai dizer que já havia 40 anos, né, que eles estavam sobre esse domínio. Mas havia um homem, Zorá, da linhagem de Dan. É um homem, Manoá, não é uma mulher. Eu entendi que era uma mulher, primeira vez que eu li. Cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Então, o marido chamava Manoá e a esposa era estéril. E apareceu um anjo a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino é nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, ó, eis que Manoá, no caso o pai, ele recebe aí a visita de um anjo
e profetiza aí que conceberá à luz a um filho, a esposa de Manoá. E pede para que ela se guarde de não beber vinho, nem comer coisas consagradas ou entregues, ou animais que não estão dentro dos animais que podiam ser comidos ali em Israel, para que essa criança mais à frente pudesse ser consagrada a Deus. Seria um voto de Nazireu, que essa criança não tocaria em coisas mortas, a tesoura não acompanharia os teus cabelos, né? Seria uma criança de cabelo grande, um adulto, né? Provavelmente posteriormente. E não teria contato com vinho, né? Seria esse o voto, o óleo descendo sobre a sua cabeça e essa criança sendo entregue aí a Deus. Né? Então, o verso 6 vai dizer assim: Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus cadê? Veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, nem comas coisa consagrada, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então, oraram, né, a Deus, pedindo para que o Senhor mais uma vez orientasse eles. Talvez ficou alguma dúvida, talvez o marido tinha que ter certeza. Para poder confiar na esposa, eu não sei. Sei que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que Manoá orou e pediu que realmente esse homem retornasse. E aí, no verso 9 vai dizer que Deus ouviu a voz de Manoá e o Filho de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se estava assentada no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Ela estava sozinha. E aí a mulher apressou-se, pois, correndo, noticiou ao seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu este homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a essa mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O que esse meu filho vai fazer? Tenho dúvidas. E aí o anjo do Senhor responde: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira, não comerá nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te apanharemos um cabrito. Deixa a gente arrumar uma comida para você. Você veio de longe, né? Deixa a gente preparar algo. Fica um pouco aqui na casa, né? Ele confirma lá o que a esposa havia falado, né? Que ele havia entregue a ela, aberto a madre dela e que ela teria um filho. E mais uma vez ele ressalva que ele não poderia beber bebidas fortes, nem tocar em coisas imundas e nem comê-las. Verso 15 vai dizer: Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. Se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás.
porque não sabia Manoá que era um anjo, ele achou que era uma pessoa. Mais um momento aqui de teofania, né? Uma figura que aparece para eles, mas de uma maneira física, e eles achando que era um profeta, né? Que estava profetizando, mas na verdade era um anjo. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Porque ele continuava achando que era uma pessoa, e ele queria dizer, né, que o profeta havia falado algo, que aquilo ali iria se cumprir. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Então, provavelmente que é o próprio Deus. Ai, por que o nome é maravilhoso? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É Emanuel. Ai, será que era Jesus? Uma figura de anjo. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e vendo Manoá e sua mulher, caíram o seu rosto em terra. Aí que eles viram que realmente era um anjo, eles não sabiam que era, acharam que era uma pessoa, né? Eles ofereceram um holocausto, assim como foi orientado, e também, cadê? Ofereceram um cabrito ali, né? O cabrito era a oferta de manjares. 21. Nunca mais aquele anjo que apareceu para eles uma vez apareceu, o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou... Cadê? Perdi onde eu estava. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Aí que ele caiu em si. Falou, meu Jesus. Não tinha Jesus, meu Deus. Yahvé, meu pai, era um anjo. E disse Manoá à sua mulher, certamente a gente vai morrer. A gente viu a glória de Deus. Eles sabiam das histórias, né? E aí eles ficaram com medo, eles recearam. Porém a sua mulher lhe disse, se o anjo nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem, todavia, mostrado tudo isso, nem nos teria ressaltado tal coisas. Foi o anjo do Senhor que nos escolheu para receber essa profecia mesmo, Manoá. Para de ser medroso. E se ele quisesse matar, a gente já tinha matado. Então, certeza que ele nos escolheu. E aí vai dizer que deu à luz a um filho depois, né, desses fatos. E lhe chamou Sansão. Eis aí que o menino crescia e o Senhor o abençoava. E o Espírito de Deus passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Eis que Sansão nascera, e eis que Manoá, seu pai, recebe essa promessa aí junto com sua mãe, que não fala o nome dela. Capítulo de número 14 vai dizer que Sansão, deixa eu pegar aqui, Sansão e o enigma do leão. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Eita Deus, hein? Sansão é complicado. Vai ele buscar uma esposa, né? Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, dadas incircuncisos? Pelo amor de Deus, Sansão.
procura uma esposa aqui no meio de nós. Por que você vai tomar para si uma esposa aí, justo dos filisteus? E disse Sansão ao teu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Então tinha uma afeição com essa mulher, né? Queria estar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Fazia parte do plano de Deus esse casamento, né? Conforme a orientação da Bíblia aqui. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Eita, já pensou dar de cara com o leão? Misericórdia, haja medo, né? Eis que eles deram de cara com esse leão, né? E aí esse desafio vai começar. Porque você já deu de cara com o leão? Mas Sansão deu. E aí, o Espírito do Senhor, verso 6, de tal maneira se apossou dele, e ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos, como se tivesse uma faca nas próprias mãos. Todavia, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Ninguém teve entendimento, nem acompanhou o que aconteceu. Ele simplesmente matou o leão. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Foi comentar lá nas vinhas lá de Tímina, que havia visto uma esposa e queria tomar ela para si. E aí o verso 8 vai dizer que depois de alguns dias voltou ele para a tomar. Foi lá buscar a esposa, né? Que o pai havia concordado em entregar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Que coisa inusitada, não? Eis que dentro do corpo do leão havia ali um enxame de abelhas. Eis que elas haviam feito casa dentro do leão. Estranho, né? Mas assim a Bíblia nos conta. E tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é o que tomara. Então ele simplesmente devia ser chegado num doce, a ponto de pegar esse enxame de abelhas, né? Levar esse favo para poder degustar e ainda levar um pouquinho para sua família, para o papai e para a mamãe, né? Mas ele devia gostar de doce. O problema é como a gente viu lá o anjo, né? Ele foi separado e para não ter contato com coisas mortas. Ele é um nazireu de Deus. E ele não poderia ter contato com esse leão que morreu. Porém, ele ficou quieto, né? Não contou para ninguém. Não sei se o ideal era que contasse, mas fala que os pais também aproveitaram aí desse mel, desse favo de mel do corpo do leão. Verso 10, o casamento e o banquete. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os moços. Uma festa, era uma semana de festa, o casamento. E sucedeu que como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com eles. Disse-lhe, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivas. Então, foi combinado aí que se Sansão acertasse a pergunta enigma, ele lhe daria como se fosse um presente de casamento aí. 7 vestes
de festa mesmo, e 30 roupas normais. Então ele ia ganhar aí um dia de guarda-roupa completo. Porém, se não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivas. São 30, falei número diferente. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma e a decifrar para que ouçamos. Então, bora acertar esse enigma que Sansão colocou para os filisteus. Então ele lhes disse, do comedor caiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Porém, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão, persuade ele aí, ó, investiga ele aí, faz as perguntas aí, dá o seu jeitinho aí pro teu marido, que nos declare esse enigma. Pega a resposta aí, depois você conta pra gente. Para que não queimemos a ti a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? Só que eles já estavam todos mal intencionados, né? Se não acertar o enigma, a gente vai queimar a casa. Bem nesse nível de ignorância. No caso, essa ameaça foi para a mulher de Sansão, né? Pergunta para ele a resposta, que a gente precisa acertar esse enigma. A gente não quer pagar o que ele pediu para nós. A gente quer que seja o contrário, ele que pague para nós. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois destes ao meu Patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse, nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei. E tu, declararia a ti? Então ela veio choramingando, né? Ai, você tem que contar para mim, porque eu sou sua esposa. Eu quero saber a resposta do enigma. Ele falou, minha filha, nem contei para ninguém na minha família. Não contei para ninguém, assim vai ser assim mesmo. E ela chorava diante dele os 7 dias, a festa toda. Gente, tem noção? Em que celebravam as bodas do 7º dia. Mas por quê? Porque ela sabia que eles haviam ameaçado de queimar todo o local, né? E celebraram as bodas, e ao 7º dia lhe declarou, portanto, o importunava. Então ela declarou o enigma a seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol. Contou, né? E disse assim, ó, que coisa há mais doce que o mel e mais forte do que o leão? E eles lhe citou o provérbio. Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca sereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu ao Asquelonita, matou deles 30 homens, despojou-os as suas vestes festivas, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de Sansão foi dada por mulher a esposa dele. Ele perdeu a paciência ali, né? E responderam o enigma, responderam. Porém, Sansão perdeu a paciência e acabou matando aí 30 homens naquele dia. E a mulher não quis casar com um homem estressado, nervoso, que sai quebrando tudo, né? Ela nem quis se arriscar, ela logo se retirou de banda. E ela acabou casando com o companheiro de honra de Sansão, né? O escudeiro aí de Sansão.
Capítulo de número 15 de Sansão vai dizer assim, ó, Sansão queima as searas dos filisteus. 15, peraí. Sansão e a queixada do jumento. Passado algum tempo, nos 30 dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: aqui já é uma ex-esposa, né, a filisteia. Foi visitar a sua ex-mulher, aqui está dizendo mulher, mas é ex-mulher já, né? Pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher. Porém, o pai dela não a deixou entrar. Não deixou mesmo, né, gente? O Sansão também tá achando que é assim, virou bagunça. Ele queria entrar na casa, né? Mas ela já tinha sido entregue aí a outro homem. E lhe disse: por certo, passava eu, que de todo o aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Você tá achando o quê? Que eu não vi você aí quebrando tudo aí, não? Os caras, matando os caras? Eu entreguei ela para outra pessoa. Pai sábio, né? Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova. Mas eu tenho outra filha, se você quiser. Toma, pois, em seu lugar. Se você não quiser casar com a mais velha, a gente tem a mais nova. E aí você pode se casar com ela. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus. Quando lhes fizer algum mal. Cadê? E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho e meio delas. Tendo ele chegado fogo nas tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cearal por ceifar as vinhas e os olivais. Então meio que ele ali vai se vingar com as raposas, com as tochas, vai para cima aí dos filisteus, porque ele não teve para si a esposa que ele queria. Ela foi entregue a outra pessoa. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? E responderam: quem foi que queimou ali tudo, né? Queimou o cereal ali, as vinhas, as oliveiras. Sansão, o genro do Timatinita, porque ele tomou a mulher e deu ao seu companheiro, Sansão. Lembra que a gente estava celebrando um casamento, que ele ia casar com uma das mulheres filisteias? Então, o pai entregou essa mulher para o seu companheiro. Então, subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Meu Deus! Porque eles quiseram se vingar aí do que Sansão havia feito. Eles quiseram retalhar aí, porque eles haviam perdido os campos. E se Sansão estava revoltado por causa da mulher, então eles resolveram que iam fazer mal a essa tal mulher e a família dela. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não resistirei, enquanto não me vingar. Então, se ele já era meio estressado, né, sem motivo, com motivo piorou. Aí que ele ia partir para cima da vingança mesmo. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não resistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Matou muitas pessoas naquele dia, a ponto de ter que morar aí, escondido na rocha. Então, eis aí que uma batalha estava para acontecer.
peraí, rapidinho. Então, depois desse momento aí, em que os filisteus matam aí a sua ex-esposa e o pai dela, Sansão resolve que ele vai para cima deles, ele vai se vingar. Então, antes, os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Perguntaram dos homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então, já que Sansão havia ateado fogo, os filisteus subiram e foram ali contra a tribo de Judá, para também prejudicá-los como eles haviam sido prejudicados. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão, todo mundo pronto para a guerra: não sabia tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu: assim como me disseram a mim, eu lhes fiz a eles. Mas o anjo não havia falado nada disso não. Mas a gente sabe que, como foi falado ali no comecinho, né? Foi por permissão de Deus que isso acontecesse, para que Israel despertasse naquele instante, né? E esses homens foram lá reclamar com Sansão ou pedir a ajuda dele, né? Vamos embora todo mundo para a batalha. Descemos, verso 12. Replicaram eles: para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. A gente não quer lutar, mas a gente sabe que eles estão com raiva de você. Porém, se a gente amarrar você e entregar para eles, eu acho que é um bom fim de guerra. Ninguém vai querer mais vir contra nós. Descemos, replicaram eles: para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmos não me acometeis. Eles lhe disseram: não mais somente te amarremos e te entregaremos nas suas mãos, porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Então, a gente vai amarrar você. Até parece que ele era fortão. Ele fingiu ali que, beleza, pode me amarrar. Vamos seguir viagem até a gente chegar o povo filisteu. Lá a gente vê o que a gente faz. E aí o texto vai dizer que Sansão vai fazer uma matança ali entre os filisteus. Né? Ele vai ser amarrado pelos homens de Judá para ser entregue aos filisteus. Mas ele vai ferir aí 1.000 homens, vai usar isso de estratégia para poder ir contra os filisteus. Olha só. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca à mão, tornou-a e feriu com ela 1.000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1.000. Tendo ele acabado de falar, lançou de sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate Leí.
Então ele foi para cima deles com um pedaço de osso, gente. Uma cabeça aí de um jumento, queixada de um jumento, parte de baixo aí do jumento. E vai dizer que ele matou 1000 homens naquele dia. Capítulo de número 18. É o reconhecimento de Deus pela providência com a vida de Sansão, perdão. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do seu favor, deste esta grande salvação, morrerei eu agora à sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Senhor, você vai deixar eu com sede aqui para eu morrer? Essa era a pergunta de Sansão. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Ele já estava meio que para baixo, assim, né? Porque estava naquele lugar escondido, sem ter muito acesso a nada. Porém, quando ele bebe aquela água de Deus que saiu daquela rocha, eis que ele vai de encontro com a garrafa. Eu não sei, esqueci de perguntar. Eu dou tudo. Esqueci de perguntar se... Meu Deus, eu esqueci o que eu tava falando. Esqueci de perguntar para eles. Sansão foi lá de encontro a eles. Mas a gente esqueceu de perguntar aí se viu que ele estava abatido. Com aquela água, ele pôde se restabelecer. Eis que aquela água brotou ali da cavidade, e eis que ele se recobrou as forças. E Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Deus vai colocar ele ali como um juiz para poder estar à frente do povo de Israel e durante 20 anos orientar o povo aí conforme eles deviam fazer. A história da esposa ficou como ex-esposa mesmo, né? Mas aí a gente sabe que Sansão não é uma pessoa a quem devemos irritar, né? Porque ele era estressado até a última da última. Vamos lá agora, terminamos o Antigo Testamento, o livro de Juízes, do 13 ao 15. Hoje nós vamos seguir agora com o livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo do 27 até o 49. Eis aí que os 12 apóstolos haviam sido escolhidos, que Jesus faz aquela pregação no Monte das Bem-aventuranças, e ele estava lá, ai de vós, ai de vós. E o capítulo de número 27, do Evangelho de Lucas, ele vai continuar a pregação das bem-aventuranças, ó. Digo-vos, porém, a vós, outros que me ouvis, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Ame também a quem lhe faz o mal. Amar quem faz o bem para nós é fácil, mas e a quem nos faz mal? Vocês devem também amar os seus inimigos. Bendizei aos que te maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Você tem que falar bem daquelas pessoas que falam mal de você. Você vai ganhar nada falando mal também, só porque elas fazem assim. E você tem que orar por elas também. Aos que te bate uma face, se alguém bater uma face, um lado do rosto seu, você deve oferecer a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá tudo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. É Deus quem restitui, né? Às vezes a gente tem quem faça o mal pra gente, a gente não tem que guardar isso no nosso coração. A própria pessoa vai colher aí o seu próprio mal. Mas você fique tranquilo. Se pegou a capa, deixa aí, deixa levar pra lá.
Não fica perdendo tempo com isso, não. Como 31. Como quereis que os homens vos façam assim? Fazei-o também a eles. Faz para você o que você quer que gostariam que fizesse. Faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Como eu falei, é fácil amar quem ama a gente. Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o mal, o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Amar quem faz o bem. E se emprestais qual aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois é benigno até para com os ingratos e maus. Então, faz o bem para quem? Também lhe faz o mal. Porque se Deus é misericordioso com vocês, vocês também devem ser misericordiosos. Faz o bem, mesmo que você sabe que aquela pessoa não vai te pagar. Empresta, porque o nosso galardão vai ser com um Deus Altíssimo. Ele é benigno com os ingratos e com os maus. Quem dirá conosco, né? Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Assim como Ele usa a graça, algo que não merecemos, e nos entrega, nós também devemos fazer o mesmo com outras pessoas. E diz mais: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Faça o bem mesmo. Faça algo pelas pessoas, porque Deus vai comparar a medida em que Ele vai te abençoar, de acordo com que você também abençoa, no sentido de não guardar mágoa no seu coração. Esteja limpo, esteja com as vestes limpas, esteja preparado, esteja arrumado nos horários de culto, nos horários em que você participa aí de uma reunião. Faça algo para Deus generosamente, faça algo para as pessoas também que não gostam de você generosamente, porque você é alguém diferente. Parábola do cego guiando outro cego. Essa é legal, né? Propôs-lhe também, Jesus gostava de pregar por parábolas, uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro? Não cairão ambos num buraco? Pessoa que não tem entendimento, como é que ela vai orientar a outra que não tem? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Então, vocês são discípulos, vocês não são os donos da razão. Quem entende más coisas são os mestres. Eles são bem instruídos. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave do que está no teu próprio? Não adianta nada você apontar o erro dos demais se você não repara no seu erro. É isso que ele fala. Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e não verás claramente para tirar o arteiro que está no olho do teu irmão. Então, você deve partir de misericórdia para com a vida das pessoas.
não apontando os erros, mas pelo contrário, olhando para si primeiramente, antes de você falar qualquer coisa dos demais. Porque falar é fácil, né? Mas é preciso ter misericórdia para as demais pessoas. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco as árvores má que te deem bom fruto. Porquanto cada qual vou ler de novo. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Tem a árvore boa? A árvore boa dá bom fruto. A árvore má não dá bom fruto, dá mau fruto. Cada árvore é conhecida pelo próprio fruto, porque não se colheu figos de espinheiros, nem de abrolhos os vindimiram uvas. Então, é preciso você ver como a pessoa age, o que ela mostra de talento ou como ela é com as outras pessoas. As pessoas transparecem o que elas são de verdade. Elas possam tentar esconder durante muito tempo, mas os frutos é como Jesus mede as pessoas. Quanto mais frutos você dá, quanto mais pessoas você convida, mais pessoas você fala do amor do Senhor, você é considerada aí uma árvore boa. Agora, se você é uma árvore ruim, você não faz o que ele é pedido, você não participa de nenhum grupo, você não faz academia de sábado, enfim. É algo a se reparar. A medição das pessoas pelo que elas produzem. Você tem produzido bons frutos? Espero que sim. 45 continua dizendo assim, ó. O homem bom, de bom tesouro, de coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o homem é mau, até as palavras dele são más. E se o homem é bom, até as palavras dele são boas. Por que me amais, Senhor? Senhor, e não fazeis o que vos mando? Vocês dizem que me amam, mas vocês estão me obedecendo? Minha linguagem de amor é obediência, eu já falei isso com vocês. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, não cavou, abriu profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então a parábola, né, aqui que fala do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né? A gente tem outros escritores que discriminam essa parábola de uma outra forma, mas aqui Lucas, sempre muito coeso, muito preciso, ele comenta para nós que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, esse sim fez algo bom, algo aí a proteger os seus alicerces. Porém, homens maus não fazem alicerces, não fincam suas histórias de família, enfim. Nós acompanhamos aí, pelas boas práticas, um homem bom, e pelas más práticas, um homem mau. Eis que é necessário edificar a nossa casa na terra boa, para que nós venhamos dar frutos. E não como fala, né? Que a pessoa arrojou-se
contra ela e logo desabou e aconteceu aí que foi a grande ruína dessa casa. Amém? Até aí. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que Deus ainda cumpre as promessas que Ele faz para nós, né? Assim como ao pai de Sansão, Ele entregou o filho, que aí seria tido mais à frente como um vingador, como alguém com poder. Então, foi entregue à vida de Sansão o poder pela sua força, sim, mas porque também Deus havia prometido que ele separaria um homem ali, separaria alguém para poder estar próximo dele. E no verso 21, fechei a página aqui. Fechei tudo. O verso 6, de Lucas, a gente vai falar sobre as parábolas, sobre a importância de fazer o bem, independente de quem está fazendo mal com a gente, e que é preciso sermos árvores firmadas na rocha, para que nós possamos dar frutos. A árvore tem que ser alimentada pela palavra, mas também tem que produzir frutos, senão de nada adianta. Frutos são pessoas, são vidas que você traz para Deus. Você tem trago pessoas para Deus? Você tem feito o que é correto diante dos olhos do Senhor? Então é isso que Ele fala para nós, né? Deus abençoe aí mais este dia que nos separamos, e bom trabalho. Eu achei que eu tinha pausado o vídeo. Bom trabalho. Obedecer a Deus é importante. Sempre, sempre. Como eu não pausei, era isso que eu tinha para dizer para você. Nós queremos agradecer aí, porque você nos acompanhou, e pedir que você esteja atento aí. Dê frutos, é o que Ele nos pede. Seja bondoso e não somente ama quem te ama. Amar quem nos ama é fácil, mas amar quem nos faz mal. Esse é o desafio da semana, né? Amar aí alguém que nos fez mal. Ter iniciativa do perdão, primeiramente, antes mesmo daquela pessoa vir pedir perdão pra gente, peça a você. Você vai ver como vai fazer diferença. Amém? Essa foi a palavra de hoje, então, para nós, que Deus separou. Finalizamos aí o dia de número 91. Estamos chegando no 100. Daqui a pouco estaremos lá. Até amanhã. Até a próxima. Tchau.